Que imagem vem à sua mente quando você pensa em uma estátua grega? Mármore perfeitamente polido e tudo branco, roupas brancas, corpos brancos, rodeados de arquitetura toda branca. Eu cresci na Grécia, no meio de todo esse mármore, e como muitos, acreditava que assim eram as estátuas e os templos gregos. Errado. Meu nome é Elisa Criasi, da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu vou derrubar com vocês o mito de que as estátuas da chamada Antiguidade eram monocromáticas, principalmente brancas. Mito este que acabou erroneamente usado por pessoas que viam na suposta e falsa ausência de cor e ornamentos, sinal de uma cultura mais elevada e sofisticada, resultado da superioridade de brancos europeus. Poucos sabem que toda aquela brancura foi sim fruto de ignorância e distorção. Vamos começar essa viagem na Acrópole de Atenas. Essa fortificação e também santuário religioso foi construída no meio da cidade no século V a.C. Foi construído com mármore retirado dessa cadeia montanhosa no norte de Atenas, bem perto de onde eu nasci. A maioria das estátuas gregas que você encontra em museus pelo mundo é de mármore, afinal era a pedra disponível na área. Mas aí já surge o primeiro erro, a primeira distorção histórica. Muitas das estátuas que se conectavam a estruturas maiores, como prédios, eram sim feitas de mármore. Mas a maioria das esculturas sem esse apoio de uma estrutura maior era feita de bronze. E mais, o resultado final da arte, em mármore ou em bronze, não tinha nada a ver com a cor original da pedra ou do metal. Para descobrir a aparência original das esculturas, temos que voltar 2.500 anos no passado. Foi nesse período que escultores famosos como Fidias e Praxiteles criaram sua obra, que sobrevive até hoje. Foi também quando a arte da escultura grega atingiu seu ápice. A gente avança 500 anos e os romanos entram nessa história. Nessa época, eles expandiam seu império e dominavam o mundo mediterrâneo, incluindo aí, claro, a civilização grega. Os romanos admiravam a cultura e a arte da Grécia e criaram sua estética à imagem e semelhança da dos gregos. No século II d.C., a demanda por réplicas de estátuas gregas era enorme. Era objeto de desejo para decorar casas da elite romana, praças públicas e até os famosos banhos romanos. E nesse processo de reproduzir estátuas gregas, aconteceu uma coisa curiosa. Muitas estátuas originalmente feitas de bronze acabaram sendo replicadas em mármore. Uma maneira de identificar réplicas é quando a gente encontra barras de apoio, como essas. O mármore não tem a mesma resistência do bronze e precisa de uma mãozinha para ficar de pé. Temos registros de 20 cópias de uma mesma estátua, que era originalmente de bronze, mas que entrou para a história como de mármore e com o apoio para não cair. Poucas peças em bronze sobreviveram. Afinal, o bronze é um material nobre e reutilizável. O mar Mediterrâneo continua sendo, ainda hoje, a principal fonte desses tesouros afundados em naufrágios. Mas vamos voltar a falar das réplicas das estátuas gregas que os romanos fizeram. Esse é um caso raro em que tanto a versão original quanto a cópia romana sobreviveram. Ambas eram de mármore. Na maioria dos casos, é isso que a gente vê nos museus, a cópia romana. E elas principalmente formam hoje a nossa percepção da antiguidade. E nessa cabeça uma surpresa, vestígios claros de cor. Ancient Greek and Roman statues had been colorful, like Egyptians, like Oriental sculpture. The neighbors of Greece did produce color, so did the Greeks. Os gregos não apenas influenciaram o mundo, mas foram influenciados pelos povos às margens do mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. O intercâmbio não era só comercial, mas cultural. E a forte tradição de escultura colorida está diretamente ligada a estas trocas. As a matter of fact, there's still a lot of color still preserved on the statues. You can see this with naked eyes. It is not only ornaments of garments,
but it is much more, it is the full, the complete surface of a sculpture. O arqueólogo Vincent Brinkmann, do Instituto Liebighaus na Alemanha, estudou o tema por 40 anos. Ele criou a exposição Deuses em Cor, com réplicas das estátuas em sua cor original, cheias de ornamentos, símbolos de animais e até pintadas de ouro. Mas como a gente acabou pensando a antiguidade sem cor? Primeiro, vamos observar a Idade Média. A chamada Idade das Trevas foi um período em que a apreciação da cultura grega antiga se perdeu, junto com o fim do Império Romano do Ocidente. Os romanos e sua apreciação pela antiguidade grega saíram de cena, abrindo caminho para a arte sacra medieval e suas pinturas de passagens da Bíblia em cores fortes e vibrantes. Foi só no final do século XV que a antiguidade clássica voltou a despertar interesse. Era o início do que ficou conhecido como o período do Renascimento. The myth of white marble sculpture had been invented by the Italian Renaissance. The Italian Renaissance wanted to define a distinction from what there had been before the Christian art. So they wanted to get back into antiquity, in pre-Christian era, and they wanted to have an iconic appearance of what they do. So they reanimated the antiquity, and they thought it would have been white. Naquela época, esculturas gregas e romanas foram redescobertas no antigo território do Império Romano, e os artistas renascentistas tentaram reproduzir aquela obra. Peças icônicas do Renascimento, como o Davi de Michelangelo, foram inspiradas nessa busca por uma referência da antiguidade clássica. Mas a maioria dos templos e das estátuas havia perdido grande parte da cor. Afinal, cerca de 2000 anos haviam se passado, e essa arte pálida e desbotada caiu como uma luva, já que o objetivo dos renascentistas era se diferenciar da arte sacra, extremamente colorida e considerada por eles vulgar do ponto de vista artístico. Mas fica a pergunta: será que os renascentistas que criavam ali uma estética que seria tão influente não viram pigmentos de cor nas estátuas? É bem possível que tenham visto sim, mas é difícil de saber com certeza. O que sabemos é que havia referências, como a de Platão. O filósofo grego escreveu no século IV a.C. que os olhos de uma estátua mereciam as mais belas cores, já que eram a parte mais bonita do corpo. Mas referências como essa podem ter sido ignoradas por vários motivos. Europe was not very educated and not interested, but they felt like getting rid of the oppression of church, and so they produced an ideal. E assim, diz Brinkmann, o mármore branco e o bronze escuro passaram a ser usados como um símbolo de sofisticação do pensamento europeu. Vamos agora dar um salto no tempo. Foi finalmente em 1760, em Pompeia, no pé do Monte Vesúvio, que uma estátua preservada pela lava do vulcão trouxe à tona o que a história havia apagado. A Ártemis de Pompeia, com sandália e cabelos vermelhos, foi uma descoberta histórica. Eram numerosos e visíveis os vestígios de cor na pele e nas roupas. A cinza do vulcão que a cobriu em 79 d.C. tinha preservado parcialmente as cores. Johann Winckelmann, considerado um dos pais da história da arte clássica, viu a estátua 2 anos após a descoberta e pôde constatar a existência de cor. Muitos dizem que Winckelmann se recusou a aceitar que a estátua era grega. Ele dizia que provavelmente seria etrusca, uma civilização mais antiga e considerada menos sofisticada do que a grega. Anos depois, o especialista deu o braço a torcer. Definiu Ártemis como fruto do início da arte grega, mas sua conclusão permaneceu sem ser publicada por séculos, até 2008. Isso mesmo, a conclusão de um dos maiores especialistas no tema, de mais de 200 anos antes, só foi publicada em 2008. Alguns acham que essa demora foi proposital. E tem mais.
Neste afresco, também descoberto em Pompeia, uma mulher pinta claramente uma estátua com muitas cores. Algumas décadas depois dessas descobertas, o famoso poeta alemão e estudioso da arte grega Johann Wolfgang Goethe publicou no livro Teoria das Cores. É interessante notar que nações selvagens, povos primitivos e crianças sentem grande atração por cores vivas, que animais se enfurecem com certas cores e que homens sofisticados evitam cores vivas nas roupas e no ambiente, procurando em geral delas se afastar. Mas Goethe, que considerava a Grécia Antiga o ápice da civilização, foi rebatido pelos fatos no mesmo ano em que publicou seu livro. Foi o ano em que o templo de Aféa, na ilha grega de Aegina, foi descoberto em bom estado de conservação. As cores eram visíveis ao olho nu. O arqueiro, por exemplo, fez parte desse templo. É óbvio que quando a estátua foi achada, as cores não eram mais tão fortes como na versão restaurada por Brinkmann, mas mesmo assim eram inegavelmente visíveis na época. E o templo de Aféa emergiu de escavações praticamente dizendo: você está enganado, Goethe. He couldn't dismiss it entirely, but he didn't like to incorporate it into his aesthetics and ideas of Greek and Roman antiquity. He knew about, but he dismissed. He is frankly declaring to be ignorant. I know, but I don't want to know. This is something which we experience every day. So many people and colleagues, they say, okay, you might be right, but it's not my antiquity. They have their own antiquities. People own antiquities. And Goethe did own his. Novas escavações no século XIX mostraram claramente o uso da cor na antiguidade. Estudos de obras antigas foram publicados, como esses. No fim do século XIX, ficou então claro que a antiguidade era colorida. E apesar de todas essas descobertas, nosso gosto foi moldado por uma estética sem cores. The museums and the scholars didn't inform the public about color and ornament on the statues. Since color and ornament had been, at a certain point, limited to non-European and non-earnest cultures, more folkloristic ones. E em 1938, até que bem recentemente, considerando essa longa história, o Museu Britânico de Londres deu um baita polimento profissional até o mármore da Acrópole ficar branco e brilhante. Eu fico pensando o que meus antepassados achariam disso. Segundo Brinkmann, nosso ideal estético foi distorcido mais do que nunca no século XX e por motivos políticos, de forma bem radical. Adolf Loos foi um dos arquitetos modernistas mais influentes de seu tempo e chegou ao cúmulo de comparar cor e ornamento a crimes. Adolf Loos, who is highly ideological, is arguing that color and ornament is crime in a very crude and crazy way. It is absurd. Ele odiava a cor e chegou ao ponto de associar um senso de imoralidade ao ornamento, descrevendo-o como degenerado. E na opinião de Loos, é necessário suprimir a cor e ornamento para que uma sociedade seja definida como moderna. If you get deep into the beginning of the 20th century, you slowly understand when this radical new stance in aesthetics had been step-by-step developed. The European fascism is again contributing a lot in this by a high reluctance to accept detailed form, ornament, color differentiation. Brinkmann explica que uma figura colorida reflete melhor as emoções individuais. Já sobre uma única cor, com frequência o branco, é possível projetar qualquer ideologia.
Assim como Loos e até mesmo Goethe, para os nazistas a inexistência de cor refletia um homem mais moderno, sofisticado, superior. E isso foi usado para justificar suas ideologias mortais. They tried to enhance the idea of a better culture of higher value in Europe. So everybody who tries to whitewash the Greek and Roman statuary is trying to establish a distinction which is false. But the European, the white race, as the white man, as a matter of fact, did try to establish this distinction by ignoring the fact of color. Mark Abbey, da Universidade da Geórgia, descreve: These works were heralded as exemplars, artistic exemplars that provided universal, eternal models of beauty and ethical character for the present age. Congress and the Capitol gets its face washed by the fire department. They do a thorough job and the statues emerge dripping but spotless. That is a tradition that's really continued. We still erect marble statues, all white, as one of the highest honors in contemporary society. A policromia era conhecida há séculos. Mais recentemente, a tecnologia permitiu um olhar ainda mais detalhado. As análises contam agora com luz ultravioleta, infravermelha e processos químicos avançados capazes de revelar uma imagem bastante precisa da antiguidade. Brinkmann, junto com sua esposa, a também arqueóloga Ulrike Koch-Brinkmann, reconstruiu mais de 60 estátuas. Esculturas como a Peplos Cori, uma mulher jovem que decorava um túmulo, os guerreiros de Riati, achados no mar Mediterrâneo. O Kouros, um jovem nu que reflete a influência do Egito na escultura grega, com uma postura mais rígida. O chamado sarcófago de Alexandre o Grande, que na verdade não era o sarcófago dele, achado no que hoje é o Líbano, e que tem detalhes impressionantes de cor. As restaurações são feitas com pigmentos autênticos identificados nas esculturas originais. A exposição Deuses em Cor já foi exibida na Grécia. No berço dessa arte, a recepção foi mista, como em outras partes do mundo. Mas, segundo a arqueóloga Chariklia Brekulaki, a mostra serviu para desenterrar também o interesse na Γρασία por seu próprio passado. Είχε ένα αντίκτυπο σημαντικό αυτή η έκθεση. Έχει μπει στο μυαλό και των διευθυντών των μουσείων, αλλά και των αυτών που ασχολούνται με την αρχαία γλυπτική, ότι το χρώμα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και άρα πρέπει να το μελετήσουμε. People get shocked when they see our reconstructions for the first time. The shock is so strong because it clashes with your expectation. And in the beginning you think the colors are too strong. And when you get back and see them a second time, this idea is fading. Those people who enter our exhibition, they dismiss it, judging it by their personal aesthetics. But other people start to think about this. They even exit the exhibition and say, oh, we understood a big misunderstanding, so we should continue and look for other misunderstandings. This is beautiful. This is beautiful. Que história! Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até aqui.